Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus através desse culto racional. Pedindo aos irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda para outras pessoas. E, meu amado, é sempre muito gratificante me reunir convosco aqui através desse canal, canal Haroldo Lira. Graça e paz a todos. E nós estamos dando continuidade aqui a uma série de pregação, da qual tem como tema provando que os chamados pastores do sistema religioso denominado de evangélicos, eles só pregam por topa e ganância, e nós estamos aqui denunciando esse engano e provando através do evangelho, através da Bíblia, que eles são mentirosos e que eles são enganadores e que pregam somente para roubar os filhos de Deus. E isso está incluído todo o sistema religioso do qual não tem Deus. Toda e qualquer religião não tem Deus, não tem o evangelho, e que prega somente para manter as pessoas escravos e separados de Deus, fora do evangelho. Então, dando continuidade a essa série aqui, que é a parte, que já é a parte 5, e que eu vou continuar abrindo um evangelho aqui, dizendo o que teu cão guloso chamado pastor prega para vocês, e que ele mente e que engana, e o intuito dele é só de te roubar e te manter escravo dessas empresas deles, montadas só para te roubar, e que vocês não têm entendimento de nada, exatamente porque eles omitem o evangelho de vocês, evangélico. E que nós aqui, através da mente de Cristo, nós estamos revelando o evangelho para vocês, e estamos revelando a mentira do teu cão guloso, fazendo comparação entre a mentira dele e a verdade de Deus, para ver se vocês evangélicos, católicos, todos vocês de religião, ver se vocês acordam. Então, olha, dando continuidade aqui, eu vou abrir aqui em Efésios 1:3 e vou provar que o teu mentiroso, o teu enganador chamado pastor, você vai para a tua igreja buscar as bênçãos, e que isso daí é uma mentira, isso daí é um engano, né? E que é a mentira dessa tua igreja chamada de evangélico, e que a verdade de Deus é essa daqui, ó, que você já é abençoado. Meu amado, todas as coisas que Deus prometeu para fazer na cruz, ele falou, está consumado, e ele já fez. E o justo viverá por fé. Fé em quê? Fé nessas coisas aqui que eu estou pregando para vocês, macho. Que você já for abençoado, né? Que você não aceita Jesus, ele que te escolheu desde antes da fundação do mundo, porque ele não é pai da tua carne. O pai da tua carne é o marido da tua mãe, como eu já expliquei. E que Deus, ele é pai dos espíritos. Então, olha, abrindo um evangelho para vocês aqui, que o teu ladrão não abre, o teu enganador e mentiroso chamado pastor, ele não abre, porque ele quer a glória para ele, e ele quer continuar te roubando, te mantendo escravo, e vocês não entenderam ainda. Então, olha, Efésios 1:3, presta atenção, abre a tua Bíblia, que tu tem essa Bíblia também. Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, meu amado,
é em Cristo Jesus que você não consegue chegar por causa do teu ladrão, você já está abençoado, meu amado, com todas as sortes de bênção nas regiões espirituais. Todo e qualquer esforço, né? Todo e qualquer esforço, seja usando a tua carne, seja comendo pão ou comendo açúcar, ou fazendo qualquer tipo de sacrifício usando a tua carne para tu ir buscar a bênção, tu tá atrasado. E o teu ladrão, ele diz que se tu não der o dízimo, né, tu não vai conseguir nada com Deus. Ou seja, o Deus desse teu ladrão aí junto com vocês é um Deus que só dá se receber. E vocês, cara, vocês apaixonados por esse teu ladrão, vocês não conseguem pensar nem um segundo que Deus não se vende. Deus, ele é bom eternamente, e que os seus verdadeiros filhos, ele já fez tudo por ele, que é os espíritos. E que o teu ladrão, ele manda tu fazer. Mas como assim, Lira? Dando dinheiro, macho. O principal mandamento desse teu ladrão aí chamado pastor, o principal mandamento dele é dar dinheiro, é você dar dinheiro. E você não consegue entender isso, cara. Que vocês são escravos. Vocês evangélicos, vocês são escravos. Vocês evangélicos, vocês religioso, vocês católicos, vocês espíritas, vocês que têm religião, vocês são escravos dos homens. E de Deus vocês não têm nada. Então, olha, mais uma vez, provando que o teu ladrão chamado pastor, ele te engana. O teu bispo, esse chapéu grande e esse magricelo aí que mora nos Estados Unidos, ele só te engana, macho. E tem igreja no mundo inteiro que eles chamam de igreja e que é empresa com toda a mordomia do governo, só para roubar vocês. Então, olha, Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo, macho. Tu já é abençoado. E Lira, quando é que eu vou receber essa bênção? Quando tu ter fé, macho. Quando tu crê na obra de Deus. E não tu se viver servindo esse teu ladrão aí e servindo a empresa dele, que vocês chamam de minha igreja. A igreja é de Cristo, macho. Homem não tem igreja. Só quem tem igreja é Cristo. E quem é a igreja de Cristo? Lira, os seus filhos, os seus eleitos, por ele, desde antes da fundação do mundo. É Efésios 1:4. Do qual ele já habita na sua igreja. A igreja de Cristo já está com ele. Que o teu ladrão diz que ele vai voltar para buscar a igreja. Esse mentiroso. E não mostra aqui na Bíblia porque não tem. Então, meu amado, continuando aqui, provando que o teu chamado cão guloso, o teu pastor, ele só prega para te enganar, para mentir e para roubar. Isso abrindo aqui o evangelho que vocês não têm. Então, olha, continuando aqui, desmascarando esse teu cão guloso, provando que ele é mentiroso, e que nessa tua sinagoga aí de Deus não tem nada, e que vocês precisam acordar. Agora eu vou provar que o teu cão guloso te chama de pecador, e que vocês mesmos, né, vocês evangélicos, vocês dizem que vocês são um desgraçado, um condenado, e que tu não vale nada, e que tu é o verme de Jacó. E o teu cão guloso, ele chega no teu ouvido e diz: você esqueceu, você também é um ladrão. E eu vou provar para tu aqui que o Filho de Deus não é pecador, macho. Que Deus, ele já morreu pelos pecados e ele já aboliu os pecados. E que o que você tem e que você não conhece porque o teu ladrão não prega é obra da carne. Gálatas 5, a partir do 19.
Que não adianta nem falar isso para vocês, que vocês não abrem a Bíblia, vocês não abrem o Evangelho. Então, mas mesmo assim, nós estamos aqui para denunciar o engano e para dizer que esses cangulosos, esses falsos pastores, esses mentirosos, enganadores e ladrão, eles só pregam para roubar. E que de Evangelho eles não têm e não entendem de nada. Então, olha, provando que os filhos de Deus não são pecadores. Hebreus 9:26. Presta atenção, tá? Hebreus 9:26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos. Qual foi esse tempo que foi se cumprido? A lei e os profetas. A primeira aliança se cumpriu. Então, e que nunca foi para tu, tá? A primeira aliança nunca foi para tu evangélico. A primeira aliança não foi para nenhuma pessoa do mundo, com exceção de Israel. A primeira aliança foi somente para Israel, para os judeus, e nós somos gentios, que eu já expliquei para vocês. Então, olha, Hebreus 9:26, provando que o teu cão guloso chamado pastor é mentiroso, enganador, ladrão e que não entende de nada de evangelho e só prega para te enganar e te manter escravo e para agradar o pastor presidente, que é o dono da arapuca de vocês, que vocês pensam que é vocês o dono. Então, olha, Hebreus 9:26, ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por toda para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado, macho. Como é que aqui está dizendo que ele se entregou, ele mesmo se entregou, ele mesmo deu a vida dele para aniquilar o pecado, e você, junto com esse teu ladrão, você diz que é pecador, macho. Como é que tu é pecador se Deus está dizendo aqui que ele aniquilou o pecado do mundo, macho? O pecado do mundo, macho, o pecado do mundo era a transgressão da lei, que era o pecado do mundo, macho. Que ele cumpriu toda a lei e falou na cruz da Telestai, está consumado. Então, se não tem lei, não tem mais pecado, da qual nunca foi para tu, macho. Nós, os gentios, nós nem conhecemos o pecado. Para tu ver a tontura que vocês vivem, recebendo maldição desse teu ladrão, dizendo que tu é um desgraçado, é um pecador. Se tu, por você ser gentil, e por você não ter participado da primeira aliança, e por você ter nascido depois da cruz, depois do ano 70, claro que tu não tem 2000 anos, então tu já nasceu sem pecado, macho. Por que, Lira? Porque quando tu nasceu, inteligente, o pecado já tinha sido aniquilado. O pecado que te separava de Deus, ele aniquilou na cruz. E que o teu ladrão aí faz tu entender que pecado, o que é tu tá no mundo, é tu não ser escravo dele. Isso é tu tu ter pecado. Ter pecado para eles, pro teu cão guloso junto com vocês, é não beber cachaça. É não beber cachaça, diz que não pode assistir televisão. Não, isso é o pecado para vocês, macho. Deixa de ser tonto, macho. Não tem mais pecado. Para Deus não tem mais pecado. Deus, ele não habita no pecado. Ele não ministra no pecado. Se tu diz que é pecador, tu não tem. Cristo não habita em tu. Que esse teu cão guloso aí, ele já te separou de Deus, porque ele não te leva para Cristo. Por que, Lira? Porque Cristo, mas só dá na segunda aliança. A lei de Moisés, além de ter sido abolida, tinha Jesus de Nazaré, macho, que já não existe mais. Então, olha, provando que não existe pecado, abrindo a Bíblia, e era para tu viver por fé. A fé em quê? Nas obras de Deus. Mas tu vive por quê? Por fé no teu ladrão, macho.
por fé no teu ladrão e por fé na tua chamada igreja. Que você não sabe nem o que é igreja, macho. A igreja são vidas, não é parede. Então, olha, Hebreus 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, eu já expliquei isso daqui. Por que Paulo está falando aqui que o homem está ordenado a morrer somente uma vez e vindo depois o juízo? Porque eles lá, os hebreus, os judeus, eles estavam aguardando o filho do homem para juiz, para eles, para os judeus. Que foi, só que entrou em juízo foi os judeus. E nós, Lira, nós não entramos em juízo, macho. Nós não entramos em juízo porque nós não entramos na primeira aliança, então nós não entramos em juízo. E que o juízo foi somente para os judeus. Eles que entraram em juízo. Por quê? Porque eles não conseguiram cumprir a lei de Moisés, se tornaram transgressores. Porque Jesus veio para ele e eles não o receberam. Porque eles mataram os profetas e mataram Jesus de Nazaré. Quem que matou, Lira? Os filhos da perdição. Aqueles que não eram para crer. E que os que creram entraram em juízo. Então, meu amado, dito estas coisas, aqui no 28 diz assim, ó, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, macho. Que o teu enganador é mais um engano que ele prega para vocês. Que ele diz que Jesus morreu por todos. Meu amado, Jesus não poderia ter morrido por todos. Se ele botou 2 sementes no mundo. E ele não morreu, não foi por mim e nem foi por ti. Ele morreu para os judeus, para os hebreus. Por quê? Porque nós nem existíamos, macho. Nós não existíamos. Como é que ele ia morrer por nós, se nós não existíamos? Meu amado, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, ele veio para o cumprimento da lei e dos profetas. E na cruz, ele deu a vida, ele morreu para tirar o pecado do mundo e no cumprimento de todas as coisas. E para salvar os judeus da lei de Moisés. Então, meu amado, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado do mundo, macho. Ele tirou o pecado do mundo e você diz que são pecadores, macho. Como vocês são incrédulos, macho. Meu amado, isso daqui foi deixado para a gente ler e crer. Não é para a gente ler e dizer que é mentira, não, macho. Então, cara, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, macho. E quem é, Lira, que aguardava ele para a salvação? Somente os judeus. Somente aquelas pessoas, os judeus e os gentios que passaram pela aquela transição, macho. Que eu já expliquei para vocês o que é transição. Transição é a passagem, comparando aqui no Brasil, foi a passagem do governo do Temer para o Bolsonaro. Isso foi o que, Lira? Uma transição. E aqui na Bíblia, o que é transição? A passagem da primeira aliança para a segunda aliança. Então, Lira, quem era que os aguardava para a salvação? Somente os judeus, macho. Somente os judeus, e quem estava passando pelaquela transição estava aguardando o Filho do Homem. E nós, Lira, nós já nascemos salvos, macho. Nós, quando eu estou dizendo, não são todos os homens, tá? Eu não estou me referindo aqui à humanidade. Eu não estou me referindo aqui a todas as pessoas. Eu estou me referindo nós, porque eu creio que eu seja um, e a fé
A fé é de cada um. Então, eu estou me referindo aqui aos eleitos de Deus, macho. Eu estou me referindo aos espíritos. Eu estou falando aos espíritos. Eu não estou falando aos homens. Eu estou falando aos espíritos de Deus. Então, quem era que o aguardava para a salvação? Somente ele lá. Os judeus e os gentios que estavam passando por aquela transição. Isso quando, Lira? Meu amado, já está com quase 2000 anos, antes do ano 70, que estava aguardando para quando? Para o ano 70, que foi quando se cumpriu. Foi quando ele voltou, que vocês estão esperando. Uma coisa que nunca foi para tu e vocês estão esperando. E Paulo veio com a revelação de Cristo ressuscitado e disse: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo já está em tu, macho. E o que é a esperança da glória? É tu esperar morrer, esse teu corpo terreno se desfazer, e esse Espírito de Deus que está dentro de ti, ele vai para a glória, macho. É isso. Não é a macumba do teu pastor, não é a macumba da tua igreja, macho. Você tem que discernir as coisas espirituais, macho. Então, olha, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, ao que aguardam para sempre. Lira, e como é que o meu ladrão chamado pastor me engana? Ele lê isso aqui, cara, e bota tudo pro futuro. Bota tudo pro futuro e manda tu aguardar. Quando Paulo aqui está falando com os hebreus, que não é tu, macho, está falando aqui com os hebreus, com os judeus, e está dizendo que ele voltaria segunda vez para aqueles que o aguardavam. E quem é que o aguardavam? Os judeus, os hebreus. Não é nós. Nós não aguardamos mais porque depois da cruz o templo caiu e nós somos morada de Deus, macho. Ele já mora em nós. Nós não estamos aguardando mais nada. É para tu crer que ele está em tu, que ele mora em tu. Acorda. Então, cara, o teu ladrão chamado pastor, o teu enganador, o teu mentiroso, ele pega e lê isso daqui, olha. Assim também, botando pro futuro, tá? Botando pro futuro, um futuro que não tem data. Um futuro que morre tu, que morre tua mãe, tua avó, tua tia. Morre, vocês morrem, todo mundo. E nunca que chega esse dia. Esse mentiroso, esse enganador desgraçado, ele lê isso aqui. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para... Aliás, ele nem lê isso aqui, mas ele nem lê isso aqui. Porque aqui está dizendo que tu não tem pecado, ele não pode ler isso aqui, macho. O teu ladrão, ele não pode ler isso aqui, macho. Porque ele é preparado para te enganar, macho. Eles têm os estatutos. Lira, o que é os estatutos? Estatuto, macho, é o que diz o que o teu ladrão pode pregar. E quem é que deu os estatutos, Lira? O ladrão presidente, macho, o fundador. Ele que botou os estatutos. E se o teu ladrão pregar, por exemplo, Hebreus, se ele pregar, por exemplo, Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou, ele recebe as contas, macho. Ele recebe as contas. Por quê? Porque tu vai entender, mas que não precisa tu ter igreja para estar indo buscar Deus. Tu não precisa ter igreja para tu aceitar Jesus, porque ele já te escolheu antes da fundação do mundo. Que tu não precisa ter igreja para ser salvo. Por quê? Porque tu já foi salvo, macho. Efésios 2:8. E assim sucessivamente, macho. E ele não pode pregar a segunda aliança. O teu pastor, cara, o teu pastor do sistema evangélico, o teu padre da igreja católica, eles não pregam o evangelho. E o que é o evangelho? A segunda aliança, de Romanos a Hebreu, onde engrandece o nome de Deus e que não tem participação de ninguém, porque ele já fez tudo. E é para tu viver por fé. E vocês não vivem por fé, macho.
Vocês vivem por vela, vocês vivem por copo d'água, vocês vivem por dinheiro, vocês vivem por envelope, vocês vivem por submonte, vocês vivem por adorar o teu ladrão chamado pastor. E vocês não vivem por fé. Vocês não vivem por fé. A fé é a certeza daquilo que tu não vê. Ele já fez tudo, tu não viu. É para tu crer, cara. Então, olha, dito estas coisas, provando que o Filho de Deus não é pecador. E eu vou encerrar aqui com mais uma mentira do teu ladrão chamado pastor, e vou encerrar por hoje, tá? Eu vou provar que, porque esses cães gulosos, eles dizem que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dizem que é nova aliança, para te manter no engano e querer ficar só nessa enrolada aí, que Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho, são livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré no cumprimento da lei e dos profetas, macho. Então, para encerrar aqui, Hebreus 9, 16 e 17, eu vou provar que esse teu mentiroso aí te engana, que esse teu cão guloso aí é mentiroso e ladrão, e que ele prega só para te manter escravo dessas empresas dele que vocês chamam de igreja. E aí, de igreja não tem nada, porque a igreja é a de Cristo. Isso daí não é igreja. Então, olha, Mateus 9,16. Olha, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Então, Lira, o que é testamento? Testamento é o primeiro testamento, que é a primeira aliança, e o segundo testamento, que é a segunda aliança. Então, olha, Paulo está falando aqui que para que um testamento possa ter validade, né, tem que ter a morte do testador. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, mentiroso, quem é o testador? Jesus de Nazaré. E ele está vivo. E aqui no 17 ele diz: pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto viver o testador. Então, macho, Mateus, Marcos, Lucas e João não pode ser Novo Testamento se Jesus de Nazaré ainda estava vivo, macho. Isso daqui é a mesma coisa, comparando aqui com as coisas terrenas, é a mesma coisa que o teu pai deixar um testamento para tu. O teu pai tem mais ou menos 20 casas. Ele fez um testamento, deixou essas casas para tu, mas o teu pai está vivo. Tu pode assumir as 20 casas? Não pode, macho. Por quê? Porque esse testamento ele não está válido. Por quê, Lira? Porque o teu pai está vivo, macho. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador Jesus de Nazaré está vivo. Então, ainda é primeiro testamento, ainda é a antiga aliança, que só teve validade quando ele morreu lá na cruz, quando ele falou Tetelestai e pronto, morreu, acabou. Aí sim, aí se deu início espiritualmente à nova aliança, que é de Romanos a Hebreus. Então, meu amado, ditas essas coisas, eu vou parando por aqui, revelando a mentira do teu cão guloso, para ver se vocês acordam, revelando o evangelho de Cristo, né, para você viver somente por fé nisso, no evangelho, e denunciando o engano que é a religião, toda ela. Então, graça e paz, e até a próxima.